cada um sentiu de uma forma diferente. Por isso, eram remédios totalmente diferentes, tá? Esse paciente começou, ele tinha 57 anos, a família... A gente passou como gene epidêmico cânfora para as pessoas. Tomava a dosagem 1 ml, 3 glóbulos de manhã e à tarde, durante 3 dias. E sempre repetindo de 15 em 15 dias. Essa família, todo mundo tomou, ele não. Toda a família contraiu a doença com sintomas leves, sem as grandes complicações. Esse paciente, ele começou a ter febre alta, 8 dias anteriores do que eu fui ver ele no CTI, com febre muito alta, tá? Outro. Com tosse, com expectoração, uma dispneia, com evolução para dispneia grave, saturação 80%, a ferritina, do que você vai falar daqui a pouco, Alan, é um marcador inflamatório do corpo. Todos os marcadores inflamatórios muito altos. Ferritina 2.800, PCR 1.300, fibrinogênio 650, dedímero 1.500. Esses marcadores que eu espero que quando eu estou passando esse remédio homeopata, o paciente se sinta melhor, esses marcadores caem e a imagem do pulmão também fique melhor. E que a gente previna as sequelas do Covid. O paciente ele não apresentava melhora do quadro clínico com a condução alendopata de azitromicina, hidroxicloroquina, anticoagulante e corticoide. Continuava com saturação baixa e mantinha a febre de 38,5. Estava entre 8 e 5 dias. Outro. O que me chamava a atenção nesse caso as principais características que me chamaram a atenção foram a dispneia e a piora na dor, a menor inspiração em ambos pulmão e a imagem dos pulmões com pneumonia inflamatória generalizada. Devido a esses sintomas, eu passei para ele lá no primeiro dia um remédio homeopata, uma planta chamada Bryonia alba, 1 ml da potência 1 ml, um papel de 3 em 3 horas. Depois de 9 horas, eu não senti melhora do quadro clínico. Aí, a técnica manda a gente tentar subir a dosagem de 1 ml, eu passei para a dosagem a 10 ml. Um papel a cada 3 horas. O quadro se mantinha com piora do corpo e da mente. Tá? Esse momento, eu estava muito preocupado com o caso, que ele estava com saturação baixa, tá? E esses momentos, quando a gente está muito preocupado, eu tenho um pouco de insônia, acordo de madrugada por volta entre 2 e 3 horas da manhã, eu vou passar a estudar. A minha dúvida na época era, eu sigo a teoria que fala se não saiu com 1 ml, 10 ml, eu troco de remédio, ou o meu insight interno é que eu tinha que insistir nesse remédio, porque ele me falava que quando ele abria os olhos, ele sentia cansaço no corpo e na mente. Isso é a característica desse remédio Bryonia. O menor movimento, porque está todo inflamado, as serosas estão inflamadas, ele piora. Tá? Quando ele começou, aí depois eu passei a dosagem 50 mil, 100 mil, 500 ml, 1 milhão, 2 milhões de 6 horas. A partir da dosagem de 100 mil para 500 mil, que ele foi melhorando, a febre foi cedendo e o quadro dele foi melhorando, ele já conseguia respirar o ar, ele já saiu do leito, ele já começou a andar em passos leves, a saturação foi subindo de 80 para 82, 84. Então, eu achei que houve uma melhora no quadro clínico e nos exames da imagem e quadros mentais. Todos os índices inflamatórios também baixaram. E o paciente, que ele foi saturando, subindo 80, 83, 85, até chegou a 98 e depois encurtou o tempo. Esses pacientes demoram 1 mês dentro da UTI. Ele encurtou entre 7 dias a 8 dias e depois teve alta. Tá? Então, Alan, era um quadro muito grave e eu estava em dúvida se eu seguia a teoria
ou ia para o meu insight interno. Esse insight interno, eu acho que quando a gente estuda, eu falo lá no grupo de estudo, a nossa função é estudar 5.500 remédios. Quando a gente está fazendo a consulta, o que o paciente está descrevendo, esse remédio nasce. Isso, para mim, é a luz divina que emerge dentro da gente e dá um sopro divino para a gente. Alan, aqui é como a gente estuda esse remédio Briônia. A gente vê a ação, características mentais, sensações, as situações causas. O que é característico nesse remédio, ele tem que ficar imóvel, ele não suporta fazer movimento, ele deita em cima do local da dor. Então, isso seria a forma de como a gente chega nesse remédio. Esse remédio, uma pessoa sensível, a gente produz essas características na pessoa. Por causa disso, a gente tem estudado lá nos nossos livros. E quando o paciente chega, como a gente já estudou, a gente casa os sintomas atuais do paciente, os sintomas do livro, a gente vai casando. Tá? Outro, Alan? Conclusão, a equipe alopata ficou impressionada com os resultados, porque eu falei o que esperava que acontecesse após o uso de Briônia 50M a 2 milhões. Não tivesse melhorando por isso, eu era a favor de entubar ele, porque ele estava saturando baixo e os índices inflamatórios estavam subindo, que não estava cedendo com nada. Então, eu falei, olha, eu dou um prazo até mais ou menos 500 mil. Senão, eu concordo com vocês. E com isso, ia para casa, ficava estudando, pensando, eu estou certo, não estou errado, e tudo. Eu troco de remédio. Eu cheguei a perguntar lá para o grupo de estudo também, lá para o meu grupo de estudo, os colegas também, eles estavam em dúvida também. Eu segui a minha intuição e por causa desse caso, a equipe alopata me chamou em outras situações super parecidas, pré-intubação, e eu passei nos casos, um caso foi fósforo, outro arsênico, outro foi cânfora, outro foi quina. Outro, Alan? O caso de arsênico, aí eu só vou falar rápido, quero mais uma médica alopata, na mesma situação, saturando baixo, processo inflamatório baixo, febre alta, com tosse de espinéia, aquele mesmo quadro, e a característica principal do que me chamou a atenção, a febre entre 1 a 3 horas da manhã, febre alta, que não cedia com aqueles remédios alopata, e insônia importante, inquietude importante dela, ficava fritando pensamentos na cabeça, com culpa dentro de si, porque pegou o vírus e poderia causar esse mal para o esposo e para os 2 filhos, entendeu? E que ela tinha tido contato com o pai e com a mãe. Um pequeno resumo. Um mind map desse remédio arsênico albo, ele é muito preocupado com o outro, um sentimento de culpa grande, fica questionando a identidade, não tem sossego, ele acha que está causando infortúnio com a sua família, não consegue se livrar da doença. Então, ela me descreveu as características de arsênico, por isso é que a gente fala a lei da semelhança. Eu produzi um paciente normal, com esse remédio arsênico e essas características, um paciente doente, ele me fala as mesmas características, eu tenho que casar isso.